Cheguei! Isso significa que o Planeta Mulher está a começar. Hoje vamos falar de joias lindíssimas, vamos falar ainda de brinquedos educativos. Mas tem mais, uma entrevista com a nossa mestre em mulheres, Tereza Valadão. Nós voltamos em 10 segundos. Ela é literalmente uma mestre quando o assunto são as mulheres. Essa conversa, claro, promete. Comigo, Tereza Valadão. Tereza, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Finalmente nós nos encontramos, não é? Encontrarmos. Antes de mais, Tereza, eu preciso te dizer que é mesmo um orgulho, uma honra tê-la aqui, porque não é todos os dias que nós conversamos com uma mulher que fez um mestrado que é relacionado com as mulheres do mundo, não é isso? Relacionado com as mulheres do mundo e com a perspectiva histórica desde a pré-história até a atualidade. Antes de mais, Tereza, como é que foi trabalhar afinal foram 2 anos o mestrado? 2 anos e pedi um ano complementar por causa da defesa de tese, uma vez que parte de toda a informação bibliográfica encontrava-se no estrangeiro. Sim. E foi-me concedido excepcionalmente o 3º ano para eu defender a tese, aliás, redigir a tese e defendê-la depois a nível de conteúdo científico. Sim. Como é que é o nome desse mestrado? Estudos sobre as mulheres. Estudos sobre as mulheres. Parece-me altamente fácil o nome e muito complexo o todo, não é isso? Muito complicado, primeiro porque encontrar bibliografia era muito difícil. Tive que recorrer às compras online, o que não sou muitas vezes fã, mas neste caso de bibliografia consegui para o Reino Unido e para os Estados Unidos, principalmente, porque são os grandes países pioneiros de todo o tipo de investigação, daquilo que eles chamam os Gender Studies. Sim. E aí realmente nós encontramos e temos as grandes mulheres que escrevem os grandes livros sobre as teorias e sobre as correntes desde a pré-história até a idade contemporânea. Finalmente, em Portugal já começam a aparecer estudos sobre, posições sobre, e nós tivemos que debater a sociologia do trabalho, a integração da mulher no mercado de trabalho, a própria história contemporânea portuguesa, a evolução que marcou na situação e na posição da mulher em Portugal, e foi muito complexo, bastante complicado. Primeiro porque eu não vivia no continente, portanto tive que deslocar-me todas as semanas a Lisboa. E tive um ritmo de trabalho completamente alucinante. Alucinante? Alucinante, completamente. 86 viagens. São coisas mesmo de mulher, sim, né? Só falta um brevet juntamente com o mestrado. Pronto, muitas horas de voo e, de facto, foi muito trabalhoso. Agora então, Tereza, a pergunta que não quer calar. Acha que nós mulheres, historicamente, estamos a evoluir ou não? Há um facto importante e que não se pode negar, que é o seguinte: há uma preocupação pelo estudo sobre as mulheres, há uma preocupação por ver qual a condição e qual o estatuto da mulher na sociedade atual. Existem algumas mudanças, porque, por exemplo, nós vemos mulheres ocuparem determinados cargos, determinadas profissões que eram completamente vedadas e totalmente impossíveis de ser ocupadas até X altura. Portanto, e em Portugal estamos a falar até a altura do 25 de Abril. Sim. Praticamente. Praticamente não. Posso dizer até com a afirmação até aí. Fala-se sobre a questão, mas já há muito para fazer. Portanto, aquilo que eu considero é assim, e tinha uma professora de mestrado que dizia: todas as vezes que se trabalha num dia internacional sobre, é porque isso significa que há muito problema para resolver. E um dia internacional não pode ficar consignado num único dia, tem que ser trabalhado durante todo o ano. E daí que é alarmante nós vermos, por exemplo, questões de violência doméstica, de violência no namoro, vermos o número, portanto, os números e os dados estatísticos em que surgem essas situações. Mas isso também é uma situação que, se calhar, o número por ter aumentado, significa também que as mulheres hoje têm mais autonomia e mais coragem de dizer, não é isso? Mais consciência, também as pessoas que estão à volta também não se calam, portanto, também se sabem de uma situação, acabam por partilhar essa própria situação,
mas indiscutivelmente, se nós formos a ver, existem, enfim, enormes antagonismos ainda. A questão que nós vemos, por exemplo, os estereótipos estão muitas vezes marcados. Pensamos que não, eles são muito subtis por vezes, ou seja, eles passam de uma forma muito lenta, muito calma, mas estão a passar, portanto, e são inculcados, nomeadamente, nas mentes. Daí que é admirável, por exemplo, ver em creches e jardins de infância a preocupação de levar, por exemplo, crianças do sexo masculino já, pronto, por exemplo, à casinha. Sim. Porque a casinha era vista literalmente como o feminino. Portanto, a ideia do Deus, pátria, família e a mulher, portanto, era a dona de casa perfeita. Hoje em dia há uma preocupação, não senhor, portanto, vamos embora, não é problema nenhum. Claro. Até porque um homem, quando chega à casa, deve ajudar a mulher, a esposa, nas suas tarefas, nas suas lides domésticas. Logo, se for para a casinha, não significa absolutamente nada. Portanto, não é nenhuma imagem distorcida sobre a realidade. Vamos tentar desmistificar. Não influencia nada na sexualidade da pessoa, não é? Não influencia absolutamente nada. E o contrário também, se calhar dar um carrinho para uma menina, significa que ela vai... Pronto, significa que há toda uma diversidade, pronto, de múltiplas ações que a pessoa pode fazer. Mas as situações, se nós formos a ver, e as discrepâncias, por exemplo, e nós estudamos isso, pronto, no caso do mestrado, entre o sul da Europa Mediterrâneo e o norte da Europa, pronto, as discrepâncias são totalmente, pronto, mesmo basta ver, pronto, as taxas de analfabetismo que ainda existem. A ocupação de cargos políticos é uma das áreas nítidas que nós vemos, por exemplo, na Finlândia, portanto, uma ocupação de cargos, portanto, bastante de destaque na nação, portanto, por mulheres, portanto, aliás, não há problema nenhum, não só na Finlândia, noutros países. Claro. Aliás, nós aqui em Portugal temos um dado que é alarmante, que menos de 5% das mulheres é que ocupam os cargos decisórios. Nós percebemos que isso faz uma diferença incrível em todas as decisões do país. Daí que surge a lei da paridade para ver se realmente há um equilíbrio entre a colocação, portanto, a nível das mulheres nas listas, portanto, e nos cargos das ditas elegíveis. Porque senão os cargos eram quase sempre, portanto, colocados a partir do 10º ou ainda mais abaixo do 10º. Daí que são situações muito complicadas a nível da defesa dos direitos da mulher. Portanto, por falar em situações complicadas, e eu faço às vezes perguntas complicadas, então a pergunta para a Tereza é a seguinte: você é a favor das cotas? Eu vou ser completamente sincera, eu acho que devia ser dada uma igual oportunidade a todas as pessoas, portanto, pelas suas verdadeiras capacidades. E sempre que a pessoa demonstrasse as verdadeiras capacidades e quisesse e tivesse disponibilidade, esse mercado, portanto, essa área devia estar aberta, nomeadamente, desde que a pessoa dissesse eu quero, eu assumo com responsabilidade e tivesse provas dadas, ou tivesse, enfim, pronto, uma questão de currículo, ou muitas vezes o próprio currículo pode não estar ainda construído, mas construir-se, porque ele é feito, e existem enormes surpresas, portanto, de pessoas que vão se revelando ao longo e que às vezes são desconhecidas, numa fase inicial. Portanto, devia haver uma margem de abertura para a pessoa, portanto, poder tomar essa decisão. Não haver imposições, nem haver situações. Haver uma margem de liberdade, mas também ser muito importante o seguinte: ir escolher essas próprias pessoas e não vedar essa possibilidade desde que as pessoas de facto quisessem ou tivessem um desejo de facto de participar. Existe hoje nesse mundo nosso pós-moderno algo que nós mulheres temos mesmo que preocupar? É uma boa pergunta. Ou muitas coisas? Muitas coisas com que nos preocuparmos, evidentemente que temos. Continuar com a luta dos próprios direitos, que é uma das áreas, e esses direitos abertos em vários campos, em várias circunstâncias, questões laborais, portanto, laborais/profissionais, questões, nomeadamente, de ordem da remuneração salarial, e que existem, portanto, por exemplo, livros incríveis que relatam essa discrepância enormíssima entre salários. E não era em vão que, por exemplo, o ano passado, da entrega dos Oscars, várias atrizes falavam da própria situação. Que em Hollywood, portanto, X figura, porque era masculina, no mesmo filme, ganhava muitos milhares de dólares acima do que ela, que até teve cenas mais difíceis e mais complicadas e muito mais complexas. Isso mostra que isso é um problema global. É um problema global. É um problema global porque isto significa... e em história nós sabemos isso, podem mudar muitas coisas, mas a mentalidade é das últimas que se mudam. Portanto, podem existir transformações enormes na política, na economia, em N assuntos, mas a mentalidade é sempre das últimas a mudar e das muito resistentes à mudança.
Logo, se nós viemos, portanto, de milhares de anos de uma sociedade patriarcal, portanto, por incrível, na pré-história a mulher tinha uma posição diferente. Daí as próprias figuras das Vénus, portanto, serem umas figuras poderosas. Portanto, também na própria sociedade romana existia, portanto, um matriarcado, portanto, também se falava de um matriarcado. A partir, portanto, de toda uma Idade Média, nós assistimos a uma sociedade patriarcal extremamente forte, organizada, hierárquica e poderosa. Onde a Igreja também teve uma influência muito grande nisso. Onde acabou por ter influência, portanto, daí que não é em vão, quando nós lemos, portanto, toda a história da evolução, portanto, e é incrível, nós começarmos com afirmações como, por exemplo, que a mulher era um animal sem alma. Exato. Portanto, comparado, portanto, aos escravos, portanto, na própria Grécia e às próprias crianças. Portanto, e, enfim. E pensar que ainda existem países que têm mentalidades ainda muito próximas disso. Pronto, e começam a pensar, uma sociedade patriarcal é uma sociedade extremamente arraigada a um valor, ao patriarca, e o patriarca é a figura masculina. E daí, pronto, que hoje em dia já, por exemplo, é notório, e é de salientar, portanto, o caso, portanto, da própria linha sucessória, em alguns casos, que, por exemplo, já não ficam à espera do filho varão sendo o mais novo, mas já permitiram, e os próprios parlamentos votaram isso, a favor de que, por exemplo, a mais velha é feminina, mas será a futura rainha, não há problema. Durante anos isso era totalmente impensável, portanto, foi totalmente impensável. Pronto, ao fim e ao cabo, tem a ver com as hierarquias patriarcais da transmissão, portanto, do valor sucessório do pai para o filho varão, varão mais velho. Portanto, eis uma das questões. Há muito que fazer, portanto, sob esse ponto de vista, uma grande mudança que tem que ser feita. E outra situação que eu acho que é importante e é fundamental é a dita que, pronto, trabalhei no mestrado e no final do livro que trabalhei como base, era essencial, eles falavam numa rede de solidariedade feminina. É necessário, pronto, o sexo feminino ter uma rede de solidariedade muito coesa. Ou seja, é uma das missões do Planeta Mulher. Quando chegar a uma determinada situação, portanto, não haver um virar de costas portanto, do sexo feminino em relação a, mas tomarem uma posição a favor de, pronto, das outras pessoas ou das outras circunstâncias, porque senão, pronto, termina como esse livro que dizia, pronto, que elas estavam irremediavelmente sós e sentiam-se irremediavelmente sós. E fracas, portanto, porque fragiliza a própria parte do poder. Muito bem. Tereza, nosso tempo acabou, infelizmente, mas a gente ficava aqui o programa inteiro a falar, não é isso? Quando começamos a falar, mas perde-se no tempo. É exato, ainda mais esse tema. Podemos combinar que a Tereza volta para a gente falar mais sobre isso? Quando desejar, é contactar. Então é logo. Tereza, muito obrigada. Muito então, obrigada, até a próxima. foi um prazer. A entrevista com a Tereza já acabou, mas o Planeta Mulher continua. Espere rapidinho que nós voltamos. Não é segredo para ninguém que as mulheres amam as joias, mas algumas amam muito mais. Você sabia que as árabes não repetem as joias nas festas? Se essa moda pega aqui. Comigo, Lourdes Teles. Tudo bem, Lourdes? Tudo bem, Claudinho. Já imaginou se essa moda pega aqui? Era excelente. Quer o potencial monetário, quer a parte cultural. Se passasse a ser hábito, seria ótimo. É verdade. Pode ser que um dia está sempre a evoluir as tendências, pode ser. Não sei, mas eu acho que essa questão de hábito também é um pouco assim. Porque as mulheres amam joias. Eu acho que é a mesma questão financeira, será? Também. Eu acho que é essencialmente financeira, porque por mais que uma pessoa goste, não é fácil ter o hábito de oferecer joias sem ter dinheiro. Exato, é possível. Porque às vezes a gente tem tantas prioridades, entretanto está mais fácil agora, porque às vezes a gente tem alguns descontos. É essa a notícia boa? Exatamente, é isso mesmo. Faz 7 anos que nós abrimos os novos conceitos de orivesaria, horas e objetos, e até os momentos com valor, horas e objetos, momentos com estilo, porque é uma loja mais vocacionada para a moda, que toda a gente conhece, e a outra, a orivesaria mais clássica. Ou pelo menos mais vanguardista, tendo marcas, mas mais preciosa, mais valorizada. E então, como fazia os 7 anos e como outubro é uma época mais baixa em termos de negócios, resolvemos fazer o esticanço ou a ligação do 7 até 70 em descontos de coleções anteriores. 70% é muito bom. E para nós... Se a gente colocar aqui na prática e a gente vai comprar uma joia de 100 euros, a gente compra uma joia a 30 euros, faz toda a diferença. Ainda hoje estava a ver o caso de uma peça que era 129 euros, ficou em 38,70. Veja a diferença que é
para os nossos bolsos na conjectura atual e em que a pessoa pode aproveitar para fazer compras de Natal, pode aproveitar para dar uma prenda a uma amiga, no caso concreto era um aniversário. Pronto, é tudo uma questão de oportunidade e que devemos tentar aproveitar. E é engraçado porque a joia é diferente da roupa. Se a gente compra uma roupa ou um sapato da coleção passada, já é diferente, aquilo já não está na moda, essa manga já não é assim. Mas a joia já não é, tem sempre as tendências. É a temporalidade que a joia tem. Exato, e o valor, não é? Sim, mesmo que você compra com desconto, ela não perde nunca o valor. Pois não, até porque o que nos força a isso, e durante muitos anos na orivesaria, não havia essa tradição precisamente por isso, porque não queria que houvesse o estigma da desvalorização. Exato. Porque o facto de ser com um desconto poderia desvalorizar, mas não, o valor está lá. O que é necessário, afora como gerimos os negócios hoje em dia, rodar o estoque. É engraçado porque para uma mulher, quando ela ganha uma prenda e só de ver a caixinha de uma orivesaria, o valor do presente, aquela coisa que mexe dentro da gente de uma forma completamente diferente. Não tenha dúvida. Independente do preço. Independentemente do preço, porque foi uma coisa que foi pensada, que é dada sempre com carinho e é o valor. O valor está sempre presente. Quando a gente pensa em joia, a gente pensa sempre em valor. E existe aqui uma associação. Se eu estou ganhando uma coisa de valor é porque eu sou uma pessoa importante. Sem dúvida. Né? Ninguém pega uma joia e dá para alguém. Ou porque me quer agradar. Exato, exato. Me ama. Exato. E vou fazer uma aspa do ama porque pode ser distorcido e não quero mal nenhum ir para esse caminho. E é engraçado que a gente ainda, nessas pesquisas que eu fiz, as árabes nunca repetem essas joias. Às vezes elas trocam as joias, às vezes elas vendem, mas estão sempre a comprar joias novas. Nós pensamos aqui que isso é praticamente impossível, mas a preços mais baixos, já que hoje nós já falamos aqui em outros programas que existe hoje as joias que tem um preço mais acessível, se calhar isso poderia ser um hábito adquirido. Um hábito também, porque não é? Assim, como lhe digo, para além dessa época mais baixa em que resolvemos fazer essas campanhas especiais, aparece também muita vez, e aliás foi o exemplo que vimos no último programa, peças em ouro e prata, que de repente, olha, por exemplo, essa aliança que é do anti-stress, que é em ouro e prata, que, olha, tem uma grande vista e que linda. Não é muito cara e não é uma joia que exija um grande impacto de capital, sem dúvida nenhuma. E é interessante as joias de hoje, eu tenho ficado cada vez mais encantada cada vez que eu começo a pesquisar, porque é uma joia que você consegue adaptar ali com uma calça de ganga e com uma roupa mais... Exato, ou com uma roupa mais sofisticada. Ou mais de toalete. Aliás, eu penso que as joias é que devem ser o elemento de distinção. A joia é que dá aquele ar sofisticado. Exato. Porque, se reparar, eu uso muito linhas diretas, mas a joia é que é o acessório que se destaca. Pronto, também por trabalho nisso, vou apurando o meu gosto nesse sentido. E não sei se me ia fazer alguma pergunta, mas acho que era um detalhe interessante de falar. Fiz uma viagem à Tailândia há 3 anos. Sim. E realmente isso é uma cultura do Oriente. Lá não confiam nos bancos, nem no dinheiro. Então, a pessoa tem um extra, um dinheirinho de parte, compra ouro. Tem uma necessidade. A moeda de valor é o ouro, não é? Exatamente, a moeda de valor é o ouro. Tem uma necessidade, vende sem problema, até porque facilita muito isso, o mercado está, portanto, preparado para isso e é a forma que as pessoas têm de se autofinanciar. Do jeito que andam os bancos por aqui, se calhar essa moda ainda pega por aqui. Eles lá sabem. Eles só sabem dizer muita coisa. Exato, eles já têm essa experiência. Muitas áreas. Olha, Lourdes, nós temos uma novidade aqui para o nosso Planeta Mulher. E essa novidade envolve também as nossas telespectadoras. Que novidade é essa? Vamos ter no mês de novembro, ainda não posso divulgar a data, mas oportunamente será feito mais uma vez um evento com a Ava, que é a marca deste colar que eu tenho a usar, que muito moda, mas são joias que acompanham a moda, mas a bom preço. E daqui a tempos diremos mais alguma coisa. Vão vir muitas novidades por aí, não é? Para as nossas telespectadoras também nós vamos ter os nossos sorteios mensais, não é isso? Sim, senhora. Mas nós vamos dar mais notícias na próxima entrevista. Só lançamos a semente hoje. Mas aguardem, vai ter muita novidade. Combinado? Sim, senhora. Está combinadíssima. Até a próxima. Obrigada. Um grande beijinho, Lourdes. Até a próxima. Igualmente. Planeta Mulher volta daqui a pouco. Até já. Sabe aquela sensação que estamos a perder os nossos filhos para a tecnologia?
Pois saiba que temos boas notícias para si. Existe uma infinidade de opções de brinquedos educativos que aproximam as crianças dos pais. Comigo, Ana Couto. Ana, tudo bem? Olá, tudo bem? Desde já, muito obrigada pelo convite. Muito bem. Nós é que agradecemos porque esse realmente é um assunto que tem preocupado muito os pais e cada vez mais. Porque as crianças têm ido para a tecnologia cada vez mais cedo. A Ana hoje vem muito bem acompanhada com a Matilde. Oi, Matilde, tudo bem? Tudo? Você tem uma menina aí, uma boneca? É? Posso ver? Ah, mas que coisa tão linda. Quem é essa? É a avó. É a avó? Sim, mas parece que isso aqui transforma. Como é? Quando vira... Ah, e essa quem é? É Capuchinho. Ah, essa é a Capuchinho. E para que então que serve essa boneca? Ainda tem mais um. Ainda tem mais um? Ainda tem mais um, são 3. Como Deixa é eu que é, ver. Matilde? Mostra lá. Como é que... Avó. Sim, A e agora? avó? E agora, mexendo aqui, o que é que aparece? Ah, quem é esse? Quem é? O É o lobo mau. lobo mau. Então são 3 brinquedos num só. Que história é essa, Ana? Bem, eu sou educadora de infância, Sim. mas não estou a exercer. Aham. E vi-me obrigada, o ano passado, a criar o meu negócio. Ok. Portanto, uma loja deste pechinchim, Sim. que fica situada ali na Rua do Rego. Sei. Também faz ligação com o mercado. Ok. E gostava que fosse dentro de uma área Sim. que eu dominasse Ok. minimamente. Daí, E que contribuísse também de alguma forma para a sociedade, que a gente anda a reclamar tanto, a falar tanto Exatamente. sobre isso. Esse é um assunto que realmente tem que ser dito e tem que ser levado para os pais, não é isso? exatamente. Esta loja é direcionada para o desenvolvimento infantil. Sim. Daí o brinquedo, mas um brinquedo que seja não só lúdico, mas também pedagógico. Sim. Uma vez que eu também sou dessa área Claro. e tenho essa preocupação. Então, isso significa que tem que aprender com prazer. Exatamente. É isso? Ora, não mais. Quando nós falamos sobre essa paixão das crianças todas pela tecnologia, se a Ana acha como educadora que é possível esses brinquedos que são pedagógicos competir com a tecnologia? Ai, ai, ai. Acho que cada uma no seu lugar, Sim. mas nunca descurando de um brinquedo Sim. como este. Sim. As crianças adoram. Adoro. Portanto, as crianças gostam das novas tecnologias, indiscutível. Mas quando vem um livro ou um brinquedo desses, não. Penso também que passa pela forma com que os pais apresentam e motivam as crianças Sim, a sim, determinados brinquedos. Quando os pais vão ter com você, tanto na hora do conto quanto na loja, você também trabalha com isso? Você também orienta os pais nesse sentido? Sim, primeiro gosto sempre de deixar a pessoa à vontade Sim. a ver a loja. Sim. E depois questiono se quer ajuda, não é? Tento saber qual é a idade que querem o brinquedo e depois tento perceber também o gosto da criança. Sim, sim. Não é? Que é também muito importante. Claro. E aí então há um leque De opções. de opções que... A Matilde tem quantos anos? 4 anos, mas já é uma moça. A Matilde gosta dos livros? Gosta? A mamãe conta historinhas? Conta historinhas pra você? E o que você gosta mais? A Matilde tem um tablet? Tem do pai. Sim. Brinca de então vez em quando. De vez em Sim, quando. sim. Você gosta dos joguinhos? Gosta? Mas o que você gosta mais? Dos brinquedos? Desses aqui, qual que a Matilde gosta mais? O que é que tu gostas mais, filha? Vai, tira, vai buscar. Mostra. Comigo. Deixa eu ver o que é isso, então. Jogo dos pares. Então, como é que é O isso? famoso jogo da memória. Ah, ok. Portanto, ok. encontrar duas imagens iguais. Qual a importância hoje, Ana, da gente estar preocupada com esse assunto? É muito importante que a criança tenha uma diversidade, mas que dê também importância ao brinquedo e que explore o brinquedo de diversas maneiras. Sim, Portanto, sim. seja criativa. Sim, sim. Que é uma... Pois isso realmente a gente tem perdido muito, a criatividade dos nossos filhos, né? Estão sempre presos nos quartos a brincar. E você acha que o trabalho tem que ser começado desde muito cedo? Sim. É? Sim. Desde pequeninos. Uma criança Sim. com um simples caixote consegue fazer maravilhas. E por acaso tinha aqui um livro, não sei se ele agora
Eu não estou a encontrá-lo. Que não é uma caixa e que fala realmente nisso. Aham. É uma caixa desenvolver que mesmo a aparece- criatividade, é fazer com que a Exatamente. criança enxergue as coisas de outra maneira, é isso? Exatamente. Temos um aqui também que é muito engraçado. Esse, então, é um cãozinho que vem, todo branquinho, e depois vem os pincéis para a criança colorir da mesma Exato. forma. Isso é muito interessante, porque Depois- trabalha de uma outra forma. De repente, com as tolerâncias, porque hoje gostamos sempre de tudo muito certinho. E aqui a criança pode trabalhar como ela quiser, não é isso? E o mais engraçado deste brinquedo é que vai a lavar. Ah, sim. Portanto, Aí ele volta a ser todo branquinho. ele volta a ficar assim. Ah, E a ok. criança depois volta a pintar da Ok. maneira que quiser. Ok. E quando uma criança pega num brinquedo desse, esse brinquedo assim, dessa forma, é atrativo? Sim, É? o cãozinho, depois, o tema, depende também da idade que é. Sim. O tema animais, é sempre atrativo. As crianças gostam sempre de É. pintar. Pode Exatamente, ser exatamente. E aqui já é melhor que eles não ficam a pintar a parede. Pelo menos é um cãozinho. Embora aconteceu, e foi engraçadíssimo, porque a mãe colocou uma fotografia no Facebook, que foram comprar um cãozinho desses lá à loja, e a criança, penso eu que ela tinha menos de 2 anos, começou a pintar O cão, cãozinho? mas depois estendeu-se pelo sofá. Será que lavou depois do sofá? Mas Porque o essa tinta sofá dava limpa. para lavar, graças a Pronto, Deus. muito bem. Isso também é muito importante ficar Exato. explicado. Mas você, Mas eu tenho um brinquedo aqui que eu tenho quase certeza que a Matilde adora. Esse aqui, Matilde, você gosta desse brinquedo? Qual é ele? este, É para fazer o quê, filha? Esse é para fazer o quê? pintar o lábio. Ah, esse é muito engraçado. Porque afinal, esse aqui é um brinquedo que as crianças adoram, mas é uma fábrica, não deixa de ser uma fábrica, Exatamente, né? que a criança, e aí está a parte mais engraçada dessa marca, que é Sim. Science for You. Sim. Que é a criança abre o brinquedo Sim. e não limita a Sim. brincar com o brinquedo, Sim. não é? Ela constrói, nesse caso, os batons, o gloss. Ok. E as meninas vaidosas adoram. Adoram, claro. É desenvolver e levar também as crianças a produzir. É o que, na Exatamente. verdade, a tecnologia não deixa. É sempre só passivo, é só recebendo as informações. Aqui o processo é exatamente o contrário. E torna-se social até, Sim. porque uma criança pode se juntar com outras crianças a fazer Exato, isso. E tive exato. um caso de uma miúda que, no caso da fábrica que temos também fábrica de perfumes, fábrica de sabonetes, de velas, Ai, de etc. perfumes deve ser o máximo. E a miúda começou a fazer os perfumes, mais uma outra menina, e começaram a vender na escola. Isso é incrível, porque Exato. passa até pelo empreendedorismo. E passaram a criar pensaram pelo Sim. menos, em criar uma página na internet para comercializar. Portanto, Aí isso é engraçado, porque passou a ser uma junção das duas coisas. Exato. Não é? Tem ali a parte da tecnologia e também a parte que seria o ideal, não é? Esse equilíbrio das duas coisas. Qual a importância das histórias? Ai, as histórias. Qualquer pessoa, desde bebê dentro da barriga, porque acontecia-me lá na biblioteca, Sim. a determinada altura, uma senhora ir mais o filho, ir mais o sobrinho, aliás, Sim. com o seu filho dentro da barriga. Sim. A deliciar-se, porque ela adorava ouvir as histórias. E ainda dentro da barriga ficava todo calminho. Exatamente, e o miúdo, entretanto, já tem 6 ou 7 anos e vai lá com a mãe à biblioteca. A Hora do Conto foi um projeto da Ana? Não, é da biblioteca. Da biblioteca, e a Ana é que executa. Exatamente, eu sou uma das colaboradoras Sim. que fazem lá a sessão de contos. O que é o melhor desse projeto para você? É uma área, para já, é a pedagogia, não é? Sim. Porque a história ensina muito. Sim. Não só a criança a ler, e aqui não é preciso a criança saber ler palavras, também a leitura da própria imagem. E isso a criança faz desde muito pequenina. E qual a história que a Matilde mais gosta? Da Amélia. Ai, da Amélia. Da Amélia. É um doce. É um doce de história? E tá aí? Está. Esta história é linda. Sim. Amélia quer um Cão. Amélia quer um Ok, cão. muito bem. Aqui, nesta história, a menina tenta convencer o pai a ter um cão. Sim. Mas já primeiro o pai não aceita. Então ela começa a falar de outros animais, elefantes, portanto, tudo animais Sim. enormes. Até que no final ela volta a dizer ao pai um cão, um cachorrinho pequenino. E o pai aceita, sim, pode ser. Pronto. Ana, eu gostaria que você deixasse um recadinho para os pais
que hoje preocupam, pode ser desde das crianças mais novas até quase adolescentes, que estão preocupados com os filhos, que estão preocupados somente com a tecnologia, que estão voltados somente para a tecnologia. Qual o recado que você tem a dizer para eles? Mamãe. Podem ir, por exemplo, à biblioteca infantil, que tem lá, diz-me o amor. Pode tirar. Depois nós vamos tirar, está bem? Mas nós temos que tirar, que eu quero pintar o cão. Depois a seguir, Pronto. fofa, está bem? Mamãe vai dar só um recadinho, tá bem? Passear com os filhos. Sim. Gastar tempo com os filhos. Exatamente, é muito importante. Ir, como por exemplo, à biblioteca e outros sítios que temos recursos nessa ilha. Sim. Que não, muitos de nós É nem incrível, fazemos ideia. é verdade, é verdade. Ana, muito obrigada pela presença. Obrigada, eu mais uma vez. Matilde, muito obrigada, princesinha, por ter vindo aqui. E depois nós vamos falar ainda muito mais sobre esse assunto, tá bem? Muito Combinado. obrigada. Foi um prazer estar consigo. Até o próximo programa. Semana que vem, estamos de volta.